Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 2, sobre tabelionato de notas. O foco é bem específico, né? Livros, arquivos, impressos de segurança. Exato. E olha, à primeira vista pode até soar um tema meio árido, quase um manual de organização. Sim, um pouco técnico demais, talvez. Pois é, mas na verdade a gente está falando da fundação, do alicerce que faz todo mundo confiar no que um cartório diz. São tipo os tijolos e os cabos de rede que seguram a fé pública. O interessante, e o professor Lessa aponta isso muito bem, é que esse tema é um ponto de encontro. Um ponto de encontro de quê, exatamente? De várias áreas do direito. Pensa comigo. A gestão desses livros e arquivos é puro direito administrativo. Aí, a validade de uma escritura como prova num processo. Processual cível, claro. Isso. A segurança de um ato eletrônico é direito digital. E se alguém falsifica um selo, bom, aí a gente já entra no direito penal. É a espinha dorsal da serventia, sabe? Conecta tudo. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. Sabe, a imagem que me vem à cabeça de um cartório antigo é aquelas salas e mais salas com estantes gigantes. Veias de livros pesados, empoeirados. Exatamente. Essa imagem ainda é real. Vamos começar por esses pilares. Os livros notariais. Essa imagem tem seu fundo de verdade, mas hoje a realidade é bem mais dinâmica. O pilar fundamental, esse sim, continua sendo o livro de notas. Ele é o coração do tabelionato. É ali que os atos mais importantes da vida das pessoas nascem. A compra da casa, a doação para um filho, o inventário. E um detalhe crucial que é sempre bom reforçar. A escritura, o ato original, é a folha daquele livro. Peraí. Então, aquele documento bonito, em papel especial, que a pessoa leva para casa não é o original? Exatamente. O que a pessoa leva é uma cópia com valor legal, que a gente chama de traslado ou certidão. A matriz, a fonte de toda a autenticidade, fica guardada lá no cartório. No livro de notas. É a garantia de que aquele ato vai durar para sempre. É a garantia de perenidade. Além dele, claro, temos outros livros mais específicos. Imagino que o de procurações seja um deles. Isso. O livro de procurações é fundamental. Nele se registram os mandatos, né? Quando alguém dá poder para outra pessoa agir em seu nome. Em cartórios menores, até pode ser junto com o livro de notas, mas a boa prática e o que a maioria das corregedorias exige é um livro separado. Até pela quantidade, pela natureza mais transitória desses atos. E depois temos um que exige, assim, atenção máxima. Deixa eu adivinhar? O de testamentos? Precisamente, o livro de testamentos. Pela natureza do ato, a última vontade de uma pessoa, ele é todo cercado de cuidados. Isso me parece extremamente delicado. Qual é o maior risco ou a maior preocupação na guarda de um livro com informações tão confidenciais? A confidencialidade, sem dúvida. O professor Lessa chama a atenção para o que ele define como a regra de ouro do livro de testamentos. O sigilo absoluto enquanto o testador estiver vivo. Faz todo sentido. A ideia é proteger a liberdade da pessoa, né? Evitar qualquer tipo de pressão da família ou de terceiros. Exato. E como esse sigilo funciona na prática? Quem pode ver o que está escrito ali? A regra é restritíssima. O acesso só é liberado em 3 situações, e nenhuma mais. Primeiro, a pedido do próprio testador, claro. Segundo, por uma ordem judicial bem fundamentada. E terceiro, que é o mais comum, após a morte dele com a apresentação da certidão de óbito. Fora isso, nada. Fora isso, ninguém. Nem filho, nem esposa, nem o melhor amigo pode ter acesso. É uma fortaleza. Entendido. E, além desses, temos também o livro de atas notariais. Esse parece estar cada vez mais em evidência, não é? Totalmente. A ata notarial virou uma ferramenta de prova poderosíssima. É o tabelião usando a fé pública dele para registrar um fato que ele viu ou ouviu. Por exemplo, o conteúdo de um site com uma ofensa. Isso, uma mensagem de WhatsApp, o estado de um imóvel alugado. E com a uso capião extrajudicial, ela se tornou ainda mais importante. Virou documento obrigatório. Por isso, a necessidade de um livro de atas notariais para organizar tudo isso. Certo. Agora, um livro que sempre gera confusão para quem estuda.
O livro de protocolo. Se eu chego primeiro no tabelionato de notas para fazer minha escritura, isso me garante prioridade no registro do imóvel? Essa é a clássica pegadinha da FGV. E a resposta é um sonoro não. Um não bem grande, então. Gigante. É fundamental entender essa diferença. Lá no registro de imóveis, o protocolo define a prioridade do direito real. Quem protocola primeiro tem preferência. No tabelionato de notas, o protocolo é Diferente. Qual a função dele, então? Ele tem uma função de controle administrativo, de organizar a ordem dos serviços, a fila de trabalho interno, sabe? Ele não gera prioridade de direito real. Então, a prioridade só vai ser definida quando a escritura já pronta for levada ao registro de imóveis e protocolada lá. Perfeito. É lá que o jogo da prioridade acontece. Por fim, na nossa lista de livros temos o Livro de Reconhecimento de Firma. E eu uso aspas de propósito. Porque não é mais um livro, certo? Exato. O conceito evoluiu. Hoje, a gente fala em um arquivo, um fichário, onde ficam os cartões com os padrões de assinatura, os cartões de autógrafos. E o mais importante. O quê? Esse arquivo não é mais só o local. Pensa no problema. Como um tabelião em Manaus pode ter certeza de que a assinatura de alguém de Porto Alegre que ele nunca viu é verdadeira? Antigamente, parecia impossível. Teria que ligar, pedir para mandarem o padrão por fax. Uma loucura. Pois é. Para resolver isso, foi criada a CNSP, a Central Nacional de Sinal Público. É como um gigantesco banco de dados nacional de assinaturas. O Código de Normas Nacional, lá no artigo 274, determina que os tabeliões enviem os padrões de assinatura para essa central. Isso facilita tudo. Demais! Com isso, um tabelião no Amapá consegue consultar e verificar uma assinatura de Santa Catarina em segundos. É uma revolução na segurança jurídica. Entendi. Então temos esses livros físicos, cada um com sua finalidade, quase como uma biblioteca da vida civil. Mas o mundo não é mais só papel. Como essa necessidade de registrar tudo se adaptou à era digital? Foi só trocar a caneta pelo teclado ou a mudança foi mais profunda? A mudança foi e está sendo radical. A Lei dos Notários e Registradores, a 8935, já previa o uso de meios eletrônicos. Por muito tempo, isso significou digitar o texto no computador, imprimir em folhas soltas as fichas e depois encadernar para formar o livro físico. Mas a grande virada de chave. É o e-notariado. O ato que já nasce digital, o nato digital. Exatamente. Quando as partes participam de uma videoconferência com um tabelião e assinam digitalmente, o ato é criado e só existe no ambiente eletrônico. O livro deixa de ser uma pilha de papel e passa a ser um acervo lógico, um conjunto de arquivos digitais seguros. E para a pessoa comum que está comprando um imóvel, o que muda na prática com esse ato nato digital? Ela ainda sai com um papel na mão ou agora é tudo um arquivo de computador? Ela pode ter os dois, mas o original é o arquivo digital. E se o original é digital, como a gente identifica ele de forma única? Não temos mais o número da página e do livro físico. E aí entra o quê? Para isso, foi criada a MNE, a Matrícula Notarial Eletrônica. É como se fosse o RG do ato digital. Gosto dessa analogia. O RG do ato digital. Exato. Assim como o seu RG tem um número único que te identifica em qualquer lugar do Brasil, a MN é um código alfanumérico único que identifica aquela escritura eletrônica específica. E com esse código? Com esse código, qualquer pessoa ou órgão pode consultar a validade daquele ato no sistema do e-notariado. É a garantia de que aquele arquivo não é uma cópia ou uma fraude. Isso me leva a uma questão que o professor Lessa destaca bem. Todo esse acervo, seja o livro de papel de 1880 ou o arquivo digital de hoje, pertence ao Estado. Exato, pertence ao Estado. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o tabelião não é o dono dos livros. Ele é um guardião, um custodiante. Se ele se aposenta, falece ou perde a delegação, todo o acervo passa intacto para o próximo responsável. A responsabilidade por essa guarda é gigantesca. Espera um pouco, isso parece contraintuitivo. Se o tabelião perdeu o livro por descuido, por que a responsabilidade inicial é do Estado e não dele diretamente? Como isso funciona para a pessoa que foi prejudicada? Ótima pergunta. A responsabilidade do Estado perante o cidadão é objetiva.
Isso significa que a pessoa prejudicada não precisa provar que o tabelião teve culpa. Basta provar o dano e a conexão com o serviço do cartório. O Estado indeniza a vítima e depois, numa ação de regresso, vai cobrar do tabelião se ficar provado que ele agiu com dolo ou culpa. É uma proteção para o cidadão, sabe? E claro, o tabelião ainda responde administrativamente, podendo até perder a delegação. Faz sentido. E além dos livros, eu imagino a quantidade de documentos que são apresentados. Cópias de RG, certidões, guias de imposto. Onde tudo isso vai parar? O tabelião tem que guardar tudo para sempre? Eu imagino um depósito gigante, tipo o do final do filme Indiana Jones. Seria insustentável. Para cada ato, monta-se um dossiê, uma pasta que a gente chama de classificador, com todos os documentos que fundamentaram aquele ato. Mas, respondendo à sua pergunta, não, ele não precisa guardar tudo para sempre. E aqui entra o princípio da eficiência na prática, com o provimento 50 do CNJ, que criou a tabela de temporalidade documental. Uma tabela que diz o que pode ser jogado fora e quando. Basicamente, sim. Ela diferencia o que é de guarda permanente, como os livros de notas e de testamentos, que são a memória da sociedade, do que é de guarda temporária. E essa guarda temporária? Documentos de mero expediente, comprovantes de pagamento de impostos. Depois de um tempo, geralmente de 1 a 5 anos, e de preferência depois de digitalizados, podem ser eliminados de forma segura. Isso otimiza o espaço, os recursos. Certo. Então o controle desses livros e arquivos é uma responsabilidade imensa. Falamos do risco de perda, de extravio, mas hoje a ameaça que me parece mais assustadora é a da fraude. Como se garante que um documento que sai do cartório é verdadeiro? Temos uma blindagem de 2 camadas. A primeira é física, algo que você pode ver e tocar. O papel de segurança. Não é um papel comum? De jeito nenhum. É um papel especial, geralmente fornecido pela Casa da Moeda, cheio de truques contra a falsificação. Marca d'água, fibras coloridas visíveis sob luz especial, reagentes químicos. O controle do estoque desse papel é extremamente rigoroso. E se sumir? O sumiço de uma única folha tem que ser comunicado imediatamente à corregedoria e à polícia. E a segunda camada, a blindagem moderna? É o selo de fiscalização digital. Hoje, na maioria dos estados, ele vem com um QR Code. E aqui está o pulo do gato. Esse selo tem uma função dupla. Dupla. Como assim? A primeira é para o Estado. É uma ferramenta de fiscalização para o Tribunal de Justiça controlar se os emolumentos, as taxas do cartório foram recolhidos direitinho. E a segunda função é para o cidadão comum, como eu. Exatamente, é a função de segurança. Qualquer pessoa com a câmera do celular pode escanear aquele QR Code, o celular vai te levar direto para o site do Tribunal de Justiça. Onde eu posso conferir se aquele documento é real e se as informações batem com as que estão registradas oficialmente. Perfeito. Você resumiu a revolução. Isso é um golpe mortal na antiga fraude da certidão fria, do documento falsificado. Lembre de notícias sobre quadrilhas que esquentavam documentos de carros roubados. No mercado imobiliário, isso deve ser uma arma poderosa. É a principal arma contra esse tipo de crime, sem dúvida. E imagino que tentar falsificar um selo desses seja um péssimo negócio. Péssimo é pouco. A conexão com o direito penal é direta. Falsificar o selo público é crime, previsto lá no artigo 296 do Código Penal. E para o tabelião? Para o tabelião, o uso incorreto ou a falta de uso do selo é uma infração administrativa gravíssima. Pode levar a penalidades severas e, dependendo do caso, até configurar crimes como sonegação fiscal ou peculato. Uau! É um sistema complexo e com muitas camadas. Então, se a gente fosse resumir os pontos cruciais para quem está na reta final do concurso, o que seria essencial levar para a prova? Pelo que eu estou entendendo, não se trata apenas de papelada. De forma alguma. Se fôssemos sintetizar, como no fichamento do caderno, poderíamos pensar assim: os livros são a memória da sociedade. Os arquivos, a prova da diligência e os selos, a garantia da autenticidade.
Gostei. E o tabelião é o guardião dessa trindade. Exatamente. Você resumiu perfeitamente. É a trindade da fé pública: memória, diligência e autenticidade. Além disso, é preciso fixar a regra de ouro do testamento. O sigilo é a regra enquanto o testador viver. E memorizar as siglas da modernidade, né? MNE. MNE, como o RG do ato eletrônico e CNSIP como nosso banco de dados nacional de assinaturas. E por fim, Entender o contraste entre a segurança física do papel e a segurança digital, democrática do selo com QR Code. todo esse material nos deixa com uma provocação clara. O tabelião de hoje é menos um guardião de papéis e mais um gestor da confiança digital. Esse é o ponto central para o futuro da atividade. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a discussão sobre a segurança do acervo mudou de foco. Antigamente, a grande preocupação era com incêndios, enchentes, os riscos físicos. E hoje, Hoje, a conversa é sobre backup em nuvem, criptografia, sistemas redundantes e proteção contra ataques de ransomware. A responsabilidade sagrada de custodiar a fé pública continua a mesma. O que mudou radicalmente foram o ambiente e as ferramentas. é um desafio e tanto. É o grande desafio do tabelião do século XXI. Garantir a perenidade, a segurança e o acesso a essa memória social nesse novo e desafiador paradigma digital. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!